Olá, como é que vai? Vamos estudar um pouco Espiritismo, vamos falar um pouco sobre mediunidade na infância. Essa será uma oportunidade da gente conversar um pouco e tirar dúvidas, né? O tema da noite de hoje é voltado para as pessoas que já tiveram algum tipo de experiência ou conhecem crianças que têm experiências ligadas à mediunidade desde muito cedo. Então, boa noite, Juliana, seja nota 1000, Mari, Tavares entraram, então sejam bem-vindos todos. Será um prazer estar com vocês e a gente poder conversar um pouco. Acho que seja nota 1000, se não me engano, é o nosso amigo Natan da cidade de Barbalha que tem essa conta, né, no Instagram. Então vamos conversar um pouco sobre mediunidade na infância. É um tema que interessa muitas pessoas gostam de falar sobre esse tema, porque realmente muitas pessoas passam por experiências desse tipo, ouviram falar de crianças que passaram por esse tipo de experiência, e a mediunidade surge na mais tenra infância, né? Muitas vezes, né? Crianças muito novinhas já começam a apresentar algum tipo de sintomática voltada para a mediunidade. E muitas crianças mesmo no berço, a gente tem a impressão que a criança está sorrindo, né? E a gente diz, está sorrindo para o anjinho da guarda dela, né? Outras vezes a criança já um pouco maior começa a se expressar, né, através de algumas falas, como se estivesse vendo alguém. Então, boa noite, Pedro, seja bem-vindo, é um prazer estar com vocês. Pois bem, o tema da noite de hoje, mediunidade na infância, está no capítulo 18 do livro dos Médiuns. O título é Dos Inconvenientes e Perigos da Mediunidade sobre a Saúde. Allan Kardec se preocupa em se há algum tipo de perigo, algum tipo de inconveniente, a mediunidade, a prática da mediunidade, se ela por si só causa algum tipo de problema de saúde, se causa loucura a mediunidade de alguma forma. Então ele escreve esse capítulo falando justamente que as pessoas se despreocupem sobre essa situação, né? A mediunidade não causa loucura. Os espíritos dizem que se a pessoa enlouquece, não é por conta da mediunidade, né? Enlouqueceria por várias outras situações. Às vezes temos alguns gatilhos que nos levam a esse estado patológico A ou B. Não há nenhum inconveniente em si da prática da mediunidade, porém na infância há algumas situações, né? A criança ela é muito novinha para entender o que é esse contato com o mundo espiritual. Então, Allan Kardec coloca a situação de médium de duas formas, né? Primeiro, aquele médium chamado médium natural, aquele médium em que a mediunidade ela surge espontaneamente na sua vida, né? Seja com que idade for, seja na adolescência, na fase adulta, na terceira idade, de repente a pessoa começou a ter essas experiências, perceber esses fenômenos em sua existência. A outra situação é que algumas pessoas vão estudar a mediunidade e provocam a mediunidade, ou seja, elas começam será que eu sou médium? Aí pega uma caneta, faz uma oração e espera que os espíritos escrevam. Ou ela começa a fazer parte de um grupo de estudos espiritualistas, seja do espiritismo ou de qualquer outra corrente, filosófico e espiritual, e ela começa a desenvolver a mediunidade, como as pessoas falam no popular, e aí de fato a mediunidade começa a eclodir nessa pessoa, em decorrência dela estar estudando, ela está aprendendo alguns exercícios que facilitam talvez o desenvolvimento da mediunidade. O exercício mais simples é testar se a pessoa é médium. No caso da psicografia, pegar uma caneta e fazer uma oração pedindo ajuda ao seu anjo da guarda e esperar que os espíritos se pronunciem. Obviamente é possível que não seja na primeira vez que isso aconteça, é preciso, né, estar à disposição dos espíritos e testar durante algum tempo, né? Talvez um mês, fazendo esse momento de estudo e para tentar desenvolver a mediunidade. Porém, na infância, né, não é recomendável o desenvolvimento da mediunidade. Uma criança que, digamos, tenha 7 anos de idade, você coloca ela numa reunião de estudos com o objetivo de que ela se torne médium, assim como aconteceria com um adulto. Então, vários motivos. Um deles é que a criança é muito impressionável, ela poderá se assustar com os fenômenos pelos quais ela venha passar. A segunda situação é que
o organismo, né, o corpo da criança ainda é muito frágil, está em processo de formação, então não seria conveniente uma criança participar de uma reunião mediúnica com o objetivo a desenvolver a sua mediunidade, por conta dessa compleição física ser mais delicada. Você imagine, né, que quando a gente está em estado mediunizado, né, a gente utiliza as energias do corpo, né, que são chamados de ectoplasmas. Esses ectoplasmas, essas energias, são retiradas do nosso organismo, muitas vezes para produzir fenômenos espirituais, e eles são devolvidos, essas energias são devolvidas após os fenômenos. E isso causa um desgaste físico, mental no médium. Muitas vezes o médium termina a reunião extenuado, muito cansado, e precisa às vezes de um dia para se recuperar ou mais, dependendo do desgaste que teve, né? Há casos de as pessoas às vezes têm até pequenos resfriados em decorrência. Resfriado é uma doença muito simples e a gente fica ali meio cansado e por conta do uso excessivo dessas energias. Claro que isso não acontece com todas as pessoas e não vai acontecer com todas as reuniões mediúnicas que a pessoa vai participar, só aquela onde foi utilizada uma quantidade muito grande desse fluido magnético do médium, né, esse ectoplasma. Na época de Kardec não usava a expressão ectoplasma, era fluido, né, o fluido perispiritual, o fluido magnético. Ou seja, a gente usa no popular hoje em dia no Brasil muita expressão, essas energias do médium, e que desgastam mesmo. Agora imagine uma criança que participa de uma reunião mediúnica que tem por objetivo desenvolver a mediunidade. Ela obviamente vai usar uma energia que ela não dispõe ainda, porque está em processo de formação. Então, esse é o tipo de mediunidade que é provocado, e isso pode acontecer. A mediunidade espontânea, eu acho que as pessoas estão mais interessadas em saber sobre isso, né? Justamente porque a mediunidade espontânea na criança é bastante comum. Até os 7 anos a criança está em processo de formação, e ela nesse processo de formação ainda ela não reencarnou 100%. Ela mais ou menos até os 7 anos é que ela vai reencarnar mesmo, concluir o seu processo de reencarnação. Então até os 7 anos ela está meio lá, meio cá, nessa situação de mundo espiritual. Isso vai depender de criança para criança, e uma criança mais na frente poderá, né, parar de ter os fenômenos mediúnicos, e até os 7 anos ser bastante comum. O João Roberto Coelho pergunta: amigo Júnior, boa noite. E como ficam as pessoas que se dizem ateus? Esse tipo de gente não acredita em mediunidade. A mediunidade não pertence ao espiritismo, né, João? Ela pertence à humanidade. Então há médiuns ateus, médiuns católicos, médiuns protestantes, médiuns em todos os lugares. Porque a mediunidade é um estado orgânico, ela está ligada ao nosso organismo. E aí a pessoa tem isso, muitas vezes passa de pai para filho, né? Passa na família. Isso é bastante comum. O fato da pessoa não acreditar poderá, né, causar algum tipo de perturbação, dependendo das crenças da pessoa, da idade, da cultura de cada um, né? Uma criança, a gente está tratando especificamente da criança. A criança em si não é ateia, né? Se os pais são ateus e ensinam a criança que ela seja ateia, então ela vai ter essa cultura. E o ateísmo em si é a crença na não existência de Deus, né? Mas necessariamente ela poderá ter não existe uma regra, um estatuto dizendo, o estatuto dos ateus, né? Até onde eu sei não existe. Quer dizer, é simplesmente não acreditar em Deus. Mas tem gente que não acredita em Deus, mas acredita em fenômenos espirituais. Isso acontece, parece um pouco contraditório, porque a gente associa fenômeno espiritual à existência de Deus, à alma, à criação de Deus e assim por diante. Então, no caso da criança especificamente, é pouco provável que haja crianças ateias, né? Mesmo porque a ideia de Deus, Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos se existe algum povo ateu, e até onde se sabe não existe povos ateus. Todos os povos têm algum tipo de crença na existência de um Deus, né? Porém, a maneira como nós vemos Deus, como nós criamos Deus, ela é cultural. Dentro do cristianismo nós entendemos Deus assim, dentro do hinduísmo se entende Deus de outra maneira. Dentro do islamismo se entende Deus de outra maneira. Por quê? Porque a nossa visão de como Deus ela é cultural, ela depende da nossa cultura, do nosso tempo, do nosso lugar, né? Da nossa educação, do nosso conhecimento do mundo, da nossa formação familiar, de uma série de elementos. Então a criança não vai ter. Agora, no caso dos pais, eles não acreditarem nesses fenômenos que a criança está passando, aí eles poderão ter a oportunidade de despertar
para a existência desses fenômenos que seriam os fenômenos espirituais, né? Quer dizer, se a criança está relatando coisas que não tem como não ser de uma natureza espiritual, esses pais poderão confundir isso com talvez um fenômeno de esquizofrenia, outro transtorno mental. O Pedro diz assim: quando eu tinha 10 anos, faltou energia em minha casa e acenderam velas por todo o canto da casa. E vi um espírito e uma mulher toda vestida de branco na cozinha. As velas atraem espíritos, Júnior? Não, né? Vela não atrai espírito. O que atrai os espíritos somos nós, seres humanos. O que atrai os espíritos, né? Às vezes são as coisas materiais, quando o espírito é apegado, no caso de uma residência, né? O espírito não quer sair daquela casa depois que ele morre. Mas a vela em si, ela vai surgir dentro de uma visão de algumas pessoas, né? Como se fosse uma forma da pessoa chegar e iluminar o seu caminho para chegar no mundo espiritual. Quem é que não lembra do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, né? Quando João Grilo morre, e um monte de gente subindo o horto do Padre Cícero com uma vela na mão, iluminando seus caminhos. No passado, né, a gente lembra que as pessoas são sepultadas, são colocadas no caixão com as mãos cruzadas, porque antigamente elas seguravam uma vela na mão enquanto estavam deitadas no caixão, né? Não tem foto porque é uma coisa muito antiga. E aí, justamente, que a vela era uma forma de você iluminar o seu caminho no mundo espiritual, colocando na mão do morto, ele vai. Então ficou na nossa cultura associar velas à espiritualidade, né? Os espíritos e a luminosidade, né? Mas os espíritos não precisam de velas para se aproximar de nós, não. Nós é que precisamos, às vezes, né? Quando a gente acende uma vela num lugar assim mais, né, com uma luzinha mais fraca, aquela luz da vela, né, lembra as fogueiras dos nossos antepassados, nossos homens pré-históricos, lembra as fogueiras das pessoas que às vezes estão na zona rural, e isso, o homem pré-histórico ficava olhando para aquela fogueira, para aquele fogo ali crepitando durante horas, e ficava meditando ali sobre o seu dia, sobre a sua existência, né, pensando, aquilo ali, o fogo atraía. Hoje nós temos a televisão, principalmente o público masculino, né, essas diferenças de gênero. Quando chega em casa, liga a fogueira moderna que é a televisão, fica passando canais, muitas vezes sem prestar muita atenção, apenas relaxando, né, descarregando a mente. Isso acontece, tem alguns livros muito interessantes sobre as diferenças entre homens e mulheres, do ponto de vista da antropologia evolutiva, né, que mostram que nós temos essas diferenças, são as diferenças de gênero. Mas a vela em si não vai atrair ou vai afastar espíritos. Isso tem muito a ver com a nossa cultura. Então vejamos, a criança, né, ela desenvolvendo espontaneamente a mediunidade, não há nenhum problema, né? Ela começa a ver espíritos, ela começa a ter uns amigos imaginários. Então esses amigos imaginários muitas vezes são apenas fruto de fato da imaginação delas, né? Porque às vezes a criança é solitária, às vezes a criança não tem muitos amiguinhos, nem sempre é assim, mas é frequente isso, e ela cria um amigo imaginário como uma forma de lidar com a sua solidão, principalmente crianças que não têm irmãos ou que não brincam na calçada, que não têm muito contato com outras crianças, né? Há 30 anos atrás era diferente, era mais fácil brincar na calçada, né? Havia menos veículos, menos gente no mundo, as pessoas tinham talvez uma violência de uma maneira diferente do dia de hoje. A gente tem medo de deixar as crianças brincando na calçada hoje, com tanta coisa ruim que acontece. Mas aí a criança dentro de casa, sozinha, mais frequentemente ela cria um amigo imaginário, que dura algum tempo, né? Às vezes muda esse amigo imaginário, e às vezes esse amigo imaginário dura toda a sua infância. Então essa ideia de que a criança tem um amigo imaginário não é um problema. Os psicólogos tratam com bastante naturalidade e fazem essa criança tratar essa situação de uma maneira que equilibre a sua mentalidade sem lhe causar sofrimento. Porém, o que acontece quando esse amigo imaginário começa a dizer coisas que não são do conhecimento geral, né? Que a família não saberia, quando esse amigo imaginário diz que a vovó fez uma coisa e deixou dentro de uma gaveta que ninguém sabia, e alguém abre a gaveta lá de um baú antigo ou de um armário antigo e tem alguma coisa lá dentro, né? Então a criança começa às vezes a ter sonhos premonitórios, né? Hoje uma pessoa entrou em contato comigo pelas redes sociais justamente perguntando isso, né? Que o filho tem sonhos que acontecem depois, né? São sonhos premonitórios. A gente já fez uma live falando um pouquinho sobre esses sonhos premonitórios, né? Que seriam esses pressentimentos,
esses sonhos que nós temos que às vezes eles acontecem. Algumas crianças têm isso, e aí a pessoa fica assim, não pode ser um amigo invisível, uma criação da imaginação da criança, já que a informação que a criança está passando, ela aconteceu, ela foi uma premonição, ou ela identifica uma coisa que era de família que não sabia. E muitas vezes a criança fala de coisas do passado, de vidas passadas, coisas que não faziam parte do conhecimento da família. Existe uma quantidade enorme de livros de comprovação da reencarnação a partir de experiências de crianças, né, que vêm lembrar de vidas passadas. Então, o fenômeno da mediunidade na infância acaba causando algum tipo de susto na família, principalmente se a família não tem nenhum tipo de ligação com alguma espiritualidade, algum tipo de corrente filosófica espiritualista, que vem dizer assim, não, vamos acalmar nosso coração, porque essa criança está vendo os espíritos, né? Muitas vezes as famílias têm muito medo, né, dos espíritos, e às vezes estimulam na criança esse medo, causa uma cultura, provoca uma cultura de medo nessas crianças. Às vezes vocês estão ouvindo aí meus cachorros latindo, eu tenho 4 cachorros, tem dia que eles ficam aí agitados. Então, a gente às vezes cria uma cultura de causar medo na criança, né? A gente se assusta porque a criança fala de alguém que já morreu e de uma maneira muito própria e que impressiona o adulto, e o adulto às vezes fica com medo, demonstra isso e passa para a criança, o que causa na criança também medo. Ela vai criar, né, toda uma série de reações comportamentais a partir dos modelos que ela tem, que são os seus pais, são os seus familiares, são os seus irmãos mais velhos, seus tios, seus primos. Então, se os pais reagem com medo, a criança vai desenvolver uma cultura de medo de coisas desse tipo, né? De medo do escuro, de medo disso, aquilo outro. Então, ficar falando de bicho-papão para a criança é uma péssima ideia. Ficar falando do inferno para a criança é uma péssima ideia. Ficar falando do demônio, dizendo que você é cor do diabo, isso é uma péssima ideia, né? Quem já assistiu o filme de Chico Xavier ou já leu alguma coisa, vê como ele foi criado dentro dessa cultura. O Chico Xavier tinha apenas 4 anos de idade quando ele começou a ter esses fenômenos de ter contato com o mundo espiritual. Logo depois a mãe dele veio a desencarnar. Ele só tinha aí uns 5 anos de idade, e ela voltou e começou a conversar com ele, a aparecer para ele. Ele falava para as pessoas, e as pessoas não gostavam, porque as pessoas tinham medo dessa ideia de conversar com os mortos, ou achavam que ele estava inventando, ou que era tipo um amigo imaginário. Só que o amigo imaginário frequentemente é alguém que não tem nenhuma ligação com a família, e quando a pessoa começa a ter um amigo imaginário, a própria mãe que morreu, né, que desencarnou, isso causava uma sensação diferente na família, principalmente quando ele começava a narrar fatos que não eram do conhecimento de uma criança de 5, 6, 7 anos, e isso levava ao sofrimento, né? Um tempo ele foi ser criado pela sua madrinha, e a madrinha o torturava, né? Enfiava o garfo na barriga dele, porque ele dizia que falava com a mãe e com outras pessoas que já tinham morrido, e a madrinha dele tinha medo disso e achava que era coisa do demônio, e maltratava muito Chico Xavier, ao ponto da mãe dele pedir que ele não falasse sobre esse assunto com as pessoas, e depois ela acaba se afastando dele por um tempo, até que ele se torne mais maduro, para deixar um pouco mais calmo. Porque nesse caso Chico Xavier teria a mediunidade que duraria a vida inteira. Mas há crianças que passam por essas sensações de mediunidade só na infância, né? Só naquele período até os 7 anos mais ou menos, e aí depois disso, que é quando até deixa de falar com amigos invisíveis, amigos imaginários, e aí depois disso, quando a mediunidade se configura, se completa por volta dos 7 anos, a criança estando mais no mundo material do que no mundo espiritual, esses fenômenos tendem a diminuir. Se eles persistem, é porque a pessoa é médium mesmo. Ou seja, toda a humanidade, todos os mais de 7 bilhões de seres humanos, na sua infância, poderão ter fenômenos mediúnicos, mas necessariamente na sua fase da adolescência ou na fase adulta não desenvolverem a mediunidade. Seja porque não querem, seja porque não lhes pertence isso. Era apenas um momento inicial. Então, se a criança hoje começa a ver espíritos, ou adivinha o futuro, ou passa por fenômenos diferentes, como objetos que caem, desaparecem, quebram na casa, é possível que lá pelos 7 anos de idade, que isso não é uma data exata, mas é por volta disso, esses fenômenos vão diminuindo até parar. Se continuarem, é porque a criança realmente será um médium no futuro,
ela já começa na sua infância, né? A gente já falou aqui em outro momento, né, de um trecho da Revista Espírita de 1858, que Allan Kardec publica, falando sobre o espírito batedor de Bergzabern, né, uma cidade onde uma criança, quando ela adormecia, o espírito se pronunciava, batia, quebrava coisas, fazia barulhos, fazia pancadas nos objetos, e as pessoas, né, isso foi um fato que chamou a atenção de muita gente. Pessoas foram lá e comprovaram. A criança conversava dormindo com alguém que não existia, mas que provocava batidas, e respondia. As pessoas faziam perguntas e as batidas eram respostas. Uma batida sim, duas batidas não. Perguntava-se se havia quantas moedas tinha no bolso, e as batidas diziam quantas moedas tinham: 3 moedas, 5 moedas. Batia-se 3 vezes para 3 moedas, 5 vezes para 5 moedas. E aí isso tinha uma ligação com a criança, né? E porque essa criança provocava esse fenômeno mediúnico de espíritos batedores. Tinha um espírito que era um espírito que queria se comunicar e usava as batidas, que era uma maneira mais fácil. E tinha a criança que era um médium que doava esses fluidos, que doava essas energias, que a gente chamaria de ectoplasma, que provocaria o fenômeno, né, que a gente chama de mesas, né, que giram, que batem, objetos que caem. Então, uma criança ela poderá ter no seu rol de mediunidade ali, né, de ver o espírito, de ouvir espírito, de ter sonhos premonitórios, de conversar com o espírito, de provocar objetos que caem, objetos que mudam de lugar. Ou seja, é uma variedade, porque todas as mediunidades que existem no adulto poderão também estar presentes na criança, né? Uma das que seria difícil seria a psicografia, já que muitas vezes a criança não sabe ainda ler e escrever, e ela também não tem ainda o hábito de segurar uma caneta, um lápis, para conseguir ter a coordenação motora e realmente escrever. Seria mais difícil, seria uma impossibilidade, né? Já uma criança também que ainda não aprendeu a falar direito, ela também falar o que os espíritos estão falando, já seria difícil, já que ela mal consegue falar, como ela poderia expressar isso, né? Então, aquele filme muito interessante, que é o filme Sexto Sentido, né? Que ele revela, né? Acontece com o Bruce Willis, e que no filme Sexto Sentido a criança ela se assusta muito, porque ela entra em contato com espíritos, e o Bruce Willis é um psicólogo que vai tentar ajudar. O filme é realmente impressionante, o final dele é surpreendente, que não assistiu ainda, mas que a criança ela se assusta muito, porque os espíritos vêm falar com ela e vêm querer se relacionar com ela, só que ela tem medo, né? Porque aparecem pessoas nas condições mais adversas, às vezes com um tiro na cabeça, às vezes, né, que tinham sofrido um acidente, e essa criança ela passa a ter uma perturbação enorme em decorrência desse contato com os espíritos, e as pessoas o chamam de esquisito, né? Porque ele tem umas coisas que são diferentes das outras crianças na escola. Ela fica sabendo de coisas que as pessoas não sabem, né? Porque ninguém sabe, porque a escola já tinha sofrido incêndio na escola, a escola já tinha sido um lugar durante, acho que durante a independência ou a guerra de secessão nos Estados Unidos, não lembro, onde as pessoas eram julgadas, eram enforcadas. Então essa criança, ela tendo contato com isso causa muito perturbação a ela. Só que no caso dela era espontânea, era natural. E a função do Bruce Willis no filme, né, do personagem, o Dr. Malcolm, é justamente fazer com que essa criança encontre equilíbrio. Só que ele não acredita na existência de espíritos, né? Para ele, os espíritos não existem e que a criança está passando por algum tipo de transtorno. Veja bem, as pessoas frequentemente confundem mediunidade com um transtorno mental. A esquizofrenia ela costuma acontecer na adolescência, nos meninos mais cedo, entre os 15 e os 20 anos, nas mulheres pode acontecer mais tarde, até os 30 anos. É mais raro existir esquizofrenia na infância, como também é raro existir esquizofrenia depois dos 50 anos de idade. Ela se apresenta ali na adolescência, entre os 15 e 20 anos, pode ser um pouco mais tardia em alguns. A esquizofrenia é um dos sintomas, é a pessoa falar com quem não existe, né? Ela ter alucinações visuais, alucinações auditivas, ela ter amigos imaginários, ela tem um comportamento paranoide de alguém estar perseguindo ela, de alguém estar olhando para ela.
Eu já tive a oportunidade, como eu também, além de ser professor de história, também sou psicopedagogo, e já tive a oportunidade de tratar, não a esquizofrenia, mas tratar com alunos que eram esquizofrênicos. Já tive isso. Se a gente fizer uma avaliação dentro da escola, existe uma quantidade enorme de alunos com esquizofrenia que são, obviamente isso não é divulgado, né? Isso é uma coisa muito discreta, porque deve ser mesmo, mas que medicado o aluno, o jovem, o adolescente, ele está bem na escola. Há casos que existe o surto, né? Que a criança, o adolescente ou o adulto precisa passar por uma medicação mais intensiva, um tratamento psicoterápico, mas eu tive a oportunidade de tratar na escola com adolescentes que tinham a esquizofrenia, e às vezes era o melhor aluno da sala de aula, né? Eu me lembro de uma aluna que era uma aluna excelente e que tinha esquizofrenia, e ela mesma dizia: não, professor, eu tenho um laudo do médico dizendo que eu tenho esquizofrenia e tal. E também tive alunos que tinham muitos problemas dentro da escola, justamente por serem esquizofrênicos. Aluno de ir na minha sala conversar comigo e dizer: estão olhando para mim na sala de aula. Eu dizia: qual o problema dele estar olhando para você? Não pode ficar olhando para mim. E aí começava a relatar, a falar sobre isso e o quanto ela estava sofrendo, porque os alunos estavam falando mal dela. E quando eu ia na classe sondar, não tinha nada disso. Os alunos nem notavam a presença dessa pessoa, que era muito discreta, mas a pessoa, por ter, né, o transtorno esquizofrênico, ela pensava, né, esse comportamento paranoide, achava que todo mundo estava atrás dela, estava perseguindo ela, estava olhando para ela. E aí, às vezes, a pessoa confunde a mediunidade com a esquizofrenia, porque o médium, ele começa a achar que tem gente aqui e ninguém está vendo, e ele está vendo, e aí você diferenciar uma coisa de outra. Bom, em princípio parece difícil de diferenciar, porém, na mediunidade, muito frequentemente, de vez em quando, os espíritos dão uma prova de que eles existem, que eles são espíritos mesmo, não são fruto da nossa imaginação. No caso de uma criança, ela pode falar, dizer assim: não, é porque vovô está aqui. Aí a mãe diz assim: menino, vovô já morreu, deixa de falar bobagem, né? Ele: não, é porque ele disse alguma coisa. Ele vai e fala uma coisa do avô dele, do avô que ele nem conheceu, que morreu antes dele nascer. Aí você diz: nossa, esse menino está falando uma coisa que ele não tem como saber. Aí você diferencia um comportamento esquizofrênico de um comportamento mediúnico, né? Quer dizer, é uma informação que vem do espírito. Não tem como uma pessoa com esquizofrenia ter uma habilidade, ser capaz de fazer isso. Acontece que às vezes nós também podemos ter um transtorno mental e também sermos médiuns. Uma coisa não exclui outra, né? A pessoa pode ter esquizofrenia e também ser médium. Isso acontece, ou qualquer outro transtorno. A pessoa pode ter depressão e ser médium, isso pode acontecer. Então, no caso da criança, é de se observar e tratar com naturalidade. Então, o que você vai falar? Vai conversar com a criança: não, é que eu estou vendo o vovô, não sei o que e tal, e o que ele está dizendo? E tratar com naturalidade. Se os pais se assustam, ficam fazendo orações, com medo, querem trazer exorcista, isso vai causar muito medo na criança, que vai se reprimir e não vai falar mais sobre aquilo, vai ficar com medo e vai guardar só para si. E isso pode ser muito ruim para a criança, né? A cura, ela vem pela fala. E a cura significa dizer que se eu estou passando por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de dificuldade, e eu falo sobre isso, isso ajuda a aliviar a tensão interior. Quando a criança está vendo coisas, está ouvindo coisas, está passando por fenômenos, e ela não externaliza isso para outras pessoas, ou se ela externaliza, as pessoas ridicularizam, ou tem medo e batem na criança e provocam um sofrimento maior, obviamente essa criança ela vai querer não falar mais, mas ela guardando para dentro de si isso não vai ser bom para ela, porque ela vai acumulando, assim como um balde que vai enchendo de água, gotinha por gotinha começa a transbordar. E ela poderá desenvolver outros comportamentos, até comportamentos de rebeldia, né, comportamentos de outros que venham a não ser bem da natureza dela, mas que, porque ela não está sendo bem atendida nesse departamento, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser orientada. Por isso que é muito interessante que a gente, desde a criança, desde mais novinha, a gente já prepare ela para essas situações, né? Dentro da cultura espírita, já existem revistinhas, né? A Galinha Espiritinha, né? De um autor, me lembro agora, Luiz Hu. Ele tem umas revistinhas em quadrinhos da Mônica, sabe, da Mônica Espiritinha, da Galinha Espiritinha, do Evangelinho Espírita para crianças.
Existem livros para crianças que eles podem ler, e tem figurinhas e que tratam da espiritualidade de uma maneira bastante natural, para que a criança não se assuste, para que a criança não veja isso como uma coisa do outro mundo, uma coisa, sabe? O Espiritismo mostra que a espiritualidade, a mediunidade não é um fato sobrenatural, não é um fenômeno sobrenatural. É um fenômeno natural, mal compreendido, mal estudado, né? E que a gente estudando, a gente tentando compreender, a gente percebe que morrer é uma coisa natural. Como se comunicar com os que estão aqui na Terra também é um fato natural. E a criança tem que ser tratada dessa maneira, né? E tornar uma coisa bastante comum. Então, se a criança pergunta, responde. Se a criança não pergunta, não precisa falar sobre o assunto. Agora, pode introduzir o assunto no Evangelho no lar. Tem famílias que tiram um dia por semana para ler o Evangelho em família ali. Aí as pessoas às vezes, sabe, confundem isso. Acham que o Evangelho no lar é uma reunião mediúnica e tratam com muita seriedade, com excesso de seriedade, sabe? A criança fica ali, se ela se mexe, dá um beliscão na criança. Se a criança ri, briga com a criança, como se os espíritos não tivessem um bom humor e não gostassem de criança. Então o Chico Xavier mesmo sugeria que você colocasse um pacote de biscoito em cima da mesa, ou de bombom, deixar essa criança bem à vontade, ela rir, ela brincar, ela falar, tentasse trazer para a criança para a discussão que está sendo naquele momento, numa linguagem que ela compreenda os ensinamentos, mas que não fique uma coisa séria. Ou então fazer 2 momentos, fazer um com os adultos e fazer um outro momento com as crianças, para que elas vão entendendo o que é esse assunto de espiritualidade. Se a criança, ela desde pequenininha, ela tem contato com espiritualidade, ela ao crescer, ela vai achar isso bastante natural e não vai ter medo, não vai ter susto, né? A Maria Zuila diz assim: que bom seria se os pais aprendessem a ter um pouco mais de compreensão. É porque é da nossa cultura, sabe, Zuila? Se a gente, na verdade, a gente é criado desde pequeno com essa visão de espiritualidade, a gente cresce e transforma isso na nossa vida. Só que muito frequentemente a gente procura os fenômenos espirituais, os centros espíritas e outras correntes espiritualistas, quando a gente está com dúvida ou está com sofrimento, né? As pessoas que chegam na casa espírita, a gente frequentemente diz assim: você veio pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor, a maioria de nós não vê, porque são espíritos missionários como Chico Xavier. Ou alguns que querem praticar a solidariedade, já que algumas casas espíritas têm campanha do quilo, tem sopão, tem uma feijoada para ajudar, né? O dinheiro ajudar as pessoas na necessidade. Então tem gente que vai ao centro espírita só naquele dia ali, para praticar a solidariedade, para ajudar o outro. Mas a maioria das pessoas, né, elas vão porque passaram por algum tipo de fenômeno que não encontraram explicação e estão às vezes sofrendo por conta desses fenômenos, como obsessão, como depressão, que os médicos não encontram causa, né, ou que não vai embora nunca, com fenômenos de problemas de saúde, como câncer e outras doenças. E as pessoas chegam no centro espírita querendo encontrar conforto e às vezes a cura para os seus males. E aí a gente costuma fazer isso numa certa idade, né? Uma idade que a gente já tem essa compreensão. A maioria das vezes não é na adolescência. É numa fase já adulta. Eu, como professor, é curioso que eu sempre, desde os meus 19 anos, desde os meus 20 anos, eu frequento o centro espírita, e sempre alunos meus da escola iam ao centro espírita, em que às vezes eu era palestrante, ou realizava alguma atividade na casa, e eles iam e assistiam às palestras, frequentavam, mas era assim, tinha um grupo de 30 adultos e 2, 3 adolescentes, né? Então, porque algumas casas criam mocidades, né, grupos para jovens onde tem teatro, grupos de estudo, grupos de música, que atraem mais a juventude, né? E os grupos de estudo já adultos, o pessoal acha, parece coisa de velho, o pessoal lá sentado estudando, e os jovens eles gostam mais de dinamismo, né? Algumas casas espíritas fazem esses grupos mais dinâmicos que atraem mais a juventude. E isso seria importante, que a gente já desde nosso lar, nossa casa, a gente não nosso lar lá, o colônia espiritual, mas na nossa casa, a gente já começasse a introduzir nos nossos filhos livros para eles lerem, revistinhas para eles lerem, falar do assunto, contar experiências que nós vivenciamos, de uma maneira que isso fosse bastante natural, que não causasse medo nas crianças. Quando elas falam, quando uma pessoa me perguntou, não, meu filho, ele sonha com coisas que vai acontecer, ele só tem 5 anos de idade. Ele vai e me conta, no outro dia acontece. E aí como é que essa pessoa, essa mãe, esse pai reagem? Assustados, né? Falam, menino, para com isso, né? Ou eles querem mais detalhes, conversam.
e tratam isso com naturalidade. A criança vai ficar ali. A criança não olha, mas está prestando atenção. Eles ficam ouvindo, ficam vendo o que a gente está fazendo. Os nossos exemplos são mais importantes do que nossas falas para as crianças, para educar as crianças. E aí eles ficam ali. Então, se eles observam que a gente age com medo, eles vão também perceber que tem uma coisa errada ali. Papai ficou com medo, mamãe ficou com medo. Então, o que eu fiz, ou então, o que aconteceu comigo, não é uma coisa legal, não. Ela vai desenvolvendo essa percepção e vai desenvolvendo esse comportamento, essa maneira de ver o mundo. Por isso os pais veem com naturalidade, veem, que legal, você sonhou e aconteceu. E conta mais sobre isso, como foi, e a criança é estimulada a falar, ela vai falar outras vezes. Só que quando chegar lá pelos 7 anos, 8 anos, isso pode deixar de existir e ela nunca mais nem lembrar. Quem é que lembra do dia que nasceu, né? Quem é que lembra dos 4 anos para baixo, né? A gente não lembra porque ainda estamos num processo de reencarnação. Não existe uma explicação 100% segura de por que a gente não lembra dos 4 anos para baixo, né? A gente tem uma memória que se perde até ali. Há uma explicação, né? Porque os centros de memória ainda não estão 100% formados, por isso que a gente não guarda essas memórias do momento que a gente nasceu, do aniversário de 1 ano, 2, 3, 4 anos, né? E outras explicações é porque ainda o espírito está num processo de desenvolvimento nesse corpo, onde ele vai perdendo as memórias da vida passada e lembrando e ganhando experiências para a vida presente. Então isso é uma coisa bastante comum. Seria preciso então que os pais tivessem a educação espiritual para que eles pudessem passar essa educação sobre espiritualidade para os filhos, para que os filhos pudessem agir com essa naturalidade. Mas nem sempre nós temos isso em casa. A maioria da população não é necessariamente espiritualista e muitas vezes, quando tem alguma visão espiritualista, essa visão está aí mesclada com uma série de preconceitos que levam a criança a algum tipo de sofrimento. Vamos levar no líder religioso A ou B, tirar esse diabo do couro desse menino, que esse menino está aí com essas coisas, e fazendo a criança sofrer. Bom, o Chico Xavier é o caso mais conhecido. Quem vê no filme o quanto ele sofreu na sua infância, em decorrência dele passar muito tempo com isso, né? Tem um caso muito curioso do livro do Ramiro Gama, que é Lindos Casos da Mediunidade, né, de Chico Xavier, que no capítulo 8 ele diz assim, continuando os desequilíbrios do Chico, em janeiro de 1920, João Cândido Xavier, seu pai, pediu ao padre que fosse mais exigente com a criança no confessionário. O sacerdote concordou com a sugestão. Quando o vigário lhe ouvia as referências sobre as rápidas entrevistas com Dona Maria João de Deus, que era mãe de Chico Xavier, que havia desencarnado em 1915, falou-lhe francamente: "Não, meu filho, isso não pode ser. Ninguém volta a conversar depois da morte. O demônio procura perturbar-lhe o caminho." "Mas, padre", disse Chico, "foi minha mãe quem veio." E o padre dizia: "Foi o demônio." Severamente repreendido pelo vigário, o menino calou-se, chorando muito. O senhor João Cândido, católico de Santa Luzia, do Rio das Velhas, deu razão ao padre. Aquilo só podia ser o demônio, pensava o pai de Chico Xavier. Chico refugiou-se no carinho da madrasta, alma compreensiva e boa. Dona Cidália, que era a madrasta de Chico Xavier, lhe disse: "Você não deve chorar, meu filho. Ninguém pode dizer que você seja perseguido pelo demônio. Se for realmente sua mãezinha quem veio conversar com você, naturalmente isso acontece porque Deus permite. E Deus, estando no assunto, ajudará para que tudo isso fique esclarecido." À noite desse dia, Chico sonhou que reencontrava a sua mãe. Dona Maria abraçou-o e recomendou: "Repito que você deve obedecer ao seu pai e ao vigário. Não brigue por minha causa. Por algum tempo você não mais me verá. Contudo, se Jesus permitir, mais tarde estaremos mais juntos. Não perca a paciência e esperaremos o tempo." Chico acorda em pranto, enxugando os olhos, resignado. E por 7 anos consecutivos não mais teve qualquer contato pessoal com a mãezinha, para somente receber-lhes as mensagens psicografadas em 1927 e revê-la de novo pela vidência mais clara e mais segura. Em 1931, quando mais familiarizado com o serviço mediúnico, ao qual se entregará de coração. E ele publica o livro Memórias de uma Morta, ou Carta de uma Morta, uma coisa assim. O estudo é uma fonte inesgotável, diz Willa,
de conhecimento. Não é apenas ouvir, sim absorver tudo aquilo que nosso próprio processo e conhecimento espiritual. Sinto muita falta das palestras e ganho conhecimento, né? Ganho de conhecimento imenso. Então é verdade, Zila, né? A gente precisa, tomara que acabe logo essa quarentena para a gente voltar aos centros espíritas e que a gente possa também continuar os estudos nos centros espíritas e também nessas residências. Então veja que o caso que eu contei aqui, que eu li do livro, os lindos casos de Chico Xavier, que é do Ramiro Gama, é um livro que tem na internet, você pode baixar, são só fatos curiosos da vida de Chico Xavier, que a mãe dele decidiu que não apareceria para ele durante algum tempo, né, e passa 7 anos sem aparecer para ele, justamente para que ele encontre um pouco de paz, né, para que ele não fique falando para as pessoas que sua mãe está ali e para que ele, se afastando um pouco do fenômeno mediúnico, ele tem um desenvolvimento, um crescimento bastante natural e sem grandes dificuldades. Quando é mais na frente, ela vai e volta a aparecer para ele, e também aparecem outros espíritos, como o caso do espírito Emmanuel. Então, isso não impediu que Chico Xavier, na infância, tivesse contato com outros fenômenos. Como quem não lembra que ele escreveu uma redação que ganhou prêmio, né? Aparece no filme isso, e justamente porque tinha um homem ali ditando para ele. Ele também ficava sabendo de informações, porque sempre vinha algum espírito na casa lá, falava com ele, e ele acabava falando isso do caso de uma pessoa que teve um aborto e tudo, e ele falava a explicação para isso, sendo ele uma criança nem entendendo o que era isso. Hoje em dia se pode ler na internet sobre aborto, uma criança até pode ter contato com isso, mas na época de Chico Xavier, em 1915, 1920, Chico Xavier nasce em 1910, então 1915, 1920, isso era uma coisa do outro mundo para uma criança, ela não teria contato com esse conhecimento, a não ser que os pais, os adultos, tivessem contato e falassem para ele. Mesmo assim, ele fala sobre um aborto que aconteceu naquele momento ali, dando uma explicação para isso. Então, Chico Xavier é um exemplo daquele máximo, sabe? Que tá mais, há os casos mais curtinhos. Eu mesmo fui criado com minha família falando sobre isso, né? Minha mãe falava frequentemente sobre os fenômenos que tinham na família, e isso me chamou a atenção desde criança para conhecer o Espiritismo. Eu vim conhecer o Espiritismo por volta de 18, 19 anos, mas desde criança ouvi isso em minha casa como uma coisa bastante natural. Minha mãe sempre tratou de maneira muito natural o fenômeno espiritual, embora fosse católica, mas não falava como sendo uma coisa de medo, sabe, tal. O que me causava muito medo mesmo eram os filmes de terror que passavam na televisão, né? Aqueles filmes de terror provocavam medo do escuro, provocavam medo de fantasmas, provocavam medo de coisas que podia estar. Quem que nunca teve medo de assistir um filme e depois botar o pé, sair da cama e botar o pé e um bicho pegar no pé da gente, né? A gente ia assistir um filme de terror, ia para a cama e, Deus quisesse, a gente estava com a bexiga estourando de madrugada, mas a gente, nem pelo amor de Deus, a gente saía, né? A casa da minha tia aqui em Missão Velha, era daquelas lâmpadas que você tinha que chamar de pera, que você tinha que apertar assim um botão embaixo da lâmpada para acender. A gente ficava os pulos tentando achar, porque era alto, era criança. E você imagine, né, a casa antiga, da época do Padre Cícero, a casa. Eu vinha passar férias em Missão Velha, vindo do Recife e das cidades próximas, que eu morava no Recife. E quando eu chegava para ir ao banheiro de madrugada, até 200 fantasmas pelo corredor, do quarto que eu estava até chegar no banheiro. Oxe, era um medo danado. O cara chegava lá e dizia: rapaz, eu prefiro me borrar todinho do que ir pro banheiro, porque eu vou me borrar do mesmo jeito, porque dava um medo danado. A gente assistia os filmes, a casa era antiga, mostrava fantasma nos filmes, os fantasmas eram agressivos, queriam matar todo mundo, tinha umas coisas de demônio, não sei o que. Então a criança vê um negócio desse, não vai ser nada bom para ela assistir esse tipo de filme, porque ela vai criar uma cultura do medo, uma cultura bem complicada mesmo. Eu mesmo fui criado, quem que não assistia esses filmes, né? Passava na televisão e a gente ficava morrendo de medo. Já hoje, eu quando fui educar minhas filhas, já não fui nessa direção. Eu preferia que elas assistissem desenho animado, né? E do que ficar assistindo filmes de terror. E era uma coisa bastante comum, criança assistia filme de terror. Isso não era nada bom. E aí hoje a gente tem a oportunidade de, ao falar com as crianças, ao passar os filmes para as crianças, passar filmes que sejam adequados e que tenham uma cultura, que desenvolvam nelas comportamentos que estejam relacionados
a uma espiritualização e não a uma demonização e não a um medo de falar com espíritos ou de falar que viram espíritos. Então, finalmente, da história é assim. Criança, ela tem a mediunidade natural. Ela pode começar a ver os espíritos, mas por volta dos 7 anos ela vai deixar de ter esse contato, porque o processo reencarnatório só conclui por volta dos 7 anos. Não é uma data precisa, vai depender de cada um. Há crianças que vão ter contatos espirituais e outras não vão ter nenhum tipo de contato. E algumas vão permanecer esses contatos até a fase adulta. Alguns, por volta dos 7 anos, não vão ter mais nenhum tipo de contato com espiritualização, com espiritualidade, com fenômenos espirituais. A criança tem que ser educada desde pequenininha na sua família a tratar esses fenômenos com naturalidade, ver que a comunicação com os mortos é uma coisa normal, como quem pega o telefone celular e fala com alguém do outro lado da vida, porém com um respeito adequado, de tratar os mortos de maneira solene, respeitosa, e não como quem está falando com qualquer pessoa, porque a gente não sabe em que condição estão os mortos, quer dizer, as pessoas que estão do outro lado. E tratar a vida após a morte como uma continuidade e não como um fim. Se a pessoa apareceu é porque está sofrendo, precisa de reza, precisa de vela, tudo mais, fazendo a pessoa ver a morte como uma forma muito negativa e muito sofrida. E então, o outro ponto é que não se deve desenvolver a mediunidade na criança, tipo ir para uma reunião mediúnica, para que ela desenvolva a mediunidade. Ela espera crescer para que o seu corpo físico tenha a energia adequada para que ela possa, de alguma maneira, tratar isso e não gastar energia demais, já que o seu corpo ainda é muito frágil, a sua mentalidade ainda é muito frágil, ela está no processo de desenvolver. Se a criança desenvolve, se a criança tem traços de mediunidade, ali bem novinha, é orientar, é conversar, é falar sobre o assunto, mas não colocar dentro de uma reunião mediúnica para ser médium. Poderiam ser raríssimos os casos em que isso fosse saudável para a criança. De maneira geral, não é, a não ser quando uma coisa acontece muito naturalmente, sem ninguém provocar, e a criança começa a provocar os fenômenos, e esses fenômenos vão agir de tal maneira, porque aquele espírito já está preparado para isso. Aquela criança é um espírito que já está preparado para isso e que vai desenvolver, de alguma maneira, esses fenômenos em sua existência. Então, a orientação de Allan Kardec é deixar que a mediunidade siga seu curso com espontaneidade, não se assustar e não criar uma cultura do medo na criança. Então, bom, é mais ou menos isso, são apenas algumas informações, não dá para a gente ver absolutamente tudo, mesmo porque também não sabemos absolutamente tudo, Sabemos muito pouquinho. Livro dos Médiuns, capítulo 18, que trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade sobre a saúde. Quem quiser estudar, dá uma lida lá. Algumas pessoas estão vindo conversar conosco em particular, trazendo informações. A pessoa que entrou hoje, se ela tiver na live ou ela ver depois, ela vai ver os esclarecimentos, e tudo numa boa. Quem quiser poderá assistir depois, vai ficar salvo no Instagram, pode assistir toda a live do início, pode entrar em contato, fazer perguntas nos comentários, dar opinião. E também vamos deixar salvo lá no canal do YouTube Reflexão Espírita, Prof. Júnior Historiador. Se você colocar no YouTube Prof. Júnior Historiador, o YouTube acha para você o canal, porque tem gente que não tem rede social, queria assistir, e a gente colocou nesse canal lá, mas como um depósito para que as pessoas possam ir lá e pegar. Não tem grandes pretensões de ter seguidores, não é esse o objetivo, mas sim de manter um lugar que seja neutro, já que não tem as redes sociais, para quem não tem possa assistir. Então, se você tiver interesse, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, manda para os amigos, para que outras pessoas também possam discutir. Nós não somos os donos da verdade, não sabemos tudo, estamos num processo de aquisição de conhecimento, de experiência e sabedoria. Se nós cometemos algum erro, é só falar que a gente vai lá e vai corrigir depois. Então, muito obrigado pela presença de vocês nesse momento de estudo. Próxima terça-feira, 8 horas, estaremos aqui para falar sobre mediunidade de cura. O que é isso, mediunidade de cura? Cirurgias espirituais existem, É possível que uma pessoa cure outra pessoa apenas com sua presença ou impondo as mãos? Esse é o tema que a gente vai tratar na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Muito obrigado a todos, desejo muita paz e uma boa noite. Até lá!